Bem, então vamos ver agora os oxiácidos e seus ânions. Oxiácidos como o ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido perclórico, são compostos moleculares covalentemente ligados. Uma conclusão que podemos tirar, porque todos os elementos da fórmula são não metais. Em soluções aquosas, os oxiácidos ionizam-se para formar um íon hidrônio e o ânion correspondente. Por exemplo, uma estrutura de Lewis para o íon nitrato pode ser criada usando-se as regras dos exemplos anteriores. E o resultado é uma estrutura com duas ligações simples, NO, e uma ligação dupla, NO. Para formar o ácido nítrico, a partir do íon nitrato, o íon hidrogênio é ligado utilizando-se um único par ou um dos átomos de oxigênio. Então, nós temos aqui o íon nitrato, a estrutura de Lewis para o íon nitrato, a perda de um íon H+, aqui com a perda do íon H+, não é isso? E com a recepção do íon H+. Então, nós temos aqui o ácido nítrico, né? E a perda desse hidrogênio vai formar aqui o íon nitrato, e esse par de elétrons da ligação hidrogênio e oxigênio vai ficar sobre o átomo de oxigênio, ok? Conferindo essa carga negativa aqui ao íon nitrato. Bem, então, espécies isoeletrônicas. As espécies químicas NO+, N2, CO e S e CN-, ou seja, são similares quanto ao fato de que cada uma delas possui dois átomos e o mesmo número total de elétrons de valência, 10, o que leva a ter estruturas de Lewis similares para cada molécula ou íon. Os dois átomos em cada espécie são ligados por uma ligação tripla, com 3 pares de ligação e um par isolado. Cada átomo tem, assim, um octeto de elétrons, certo? Está aqui a tripla ligação, 2, 4, 6, 8 elétrons para o nitrogênio, para o oxigênio também, certo? Aqui o mesmo acontece para o N2, para o CO, monóxido de carbono, e o cianeto. Moléculas e íons que têm o mesmo número de elétrons de valência e as mesmas estruturas de Lewis são chamadas isoeletrônicas. Tabela 8.3. Conforme visto nos exemplos 8.1 e 8.4, né? Depois a gente volta lá. É útil reconhecer moléculas e íons isoeletrônicos, porque essas espécies químicas possuem estruturas de Lewis similares. Então, tabela 8.3, essa aqui foi a tabela 8.2, essa não foi? 8.2, vamos ver aqui. Tabela 8.3, algumas moléculas e íons isoeletrônicos comuns. Antes de olhar isso aqui, vamos ver aqui esse comentário que está aqui do lado esquerdo. Diz assim: estruturas isoeletrônicas existem tanto similaridade quanto diferenças importantes nas propriedades químicas de espécies eletrônicas. Por exemplo, tanto o monóxido de carbono, CO, como o íon cianeto, CN-, são muito tóxicos, porque podem ligar-se ao ferro da hemoglobina no sangue e obstruir a absorção do oxigênio. Contudo, são diferentes em sua química ácido-base. Em solução aquosa, o íon cianeto prontamente adiciona-se a um íon H+, para formar cianeto de hidrogênio, enquanto o monóxido de carbono não é protonado. Interessante, né, gente? Bem, então, vejamos aqui a tabela 8.3. Algumas moléculas e íons isoeletrônicos comuns. Então, aqui nós temos as fórmulas, o íon BH4-, CH4, NH4+, estrutura de íons representativas. Aqui ele coloca só para o íon amônio, não é? Deixa eu ver. Aqui, a molécula da amônia.
E aqui a do CO. Então, um conjunto, né? Ele escolhe uma das espécies para fazer estrutura de Lewis. Estrutura de Lewis representativas. Aqui, no caso, ele usa o íon nitrato, né? NO3-, e o íon fosfato, certo? As outras são semelhantes. Bem, agora vamos ver aqui. Compostos orgânicos baseados em carbono. A vasta maioria das moléculas do nosso mundo e em nosso corpo são moléculas orgânicas, baseadas em carbono, consistindo em carbono e hidrogênio, com oxigênio e nitrogênio e, ocasionalmente, outros elementos, como enxofre e fósforo. Você pode desenhar rapidamente as estruturas de Lewis de moléculas orgânicas seguindo alguns passos, né? Então, vamos lá. Todas as moléculas orgânicas seguem a regra do octeto. Só um instantinho. O carbono forma 4 ligações. Os arranjos possíveis incluem 4 ligações simples, 2 ligações simples e uma dupla, duas ligações duplas ou uma ligação simples e uma tripla. Em espécies sem carga, o nitrogênio forma 3 ligações e o oxigênio forma 2 ligações. O hidrogênio forma apenas uma ligação com outro átomo. Quando ligações múltiplas são formadas, ambos os átomos envolvidos são geralmente um dos seguintes: carbono, nitrogênio e oxigênio. O oxigênio tem a habilidade de formar ligações múltiplas com uma variedade de elementos. O carbono forma muitos compostos, tendo ligações múltiplas com outro carbono ou com nitrogênio ou oxigênio. Sempre estabeleça as ligações simples e os pares isolados antes de determinar se há ligações múltiplas. Como exemplo, vamos utilizar o hidrocarboneto C3H6, com 18 elétrons de valência. Há apenas 2 formas de fazer um arranjo com 3 átomos de carbono, em um triângulo ou em linha. Se desenharmos uma ligação entre os átomos de carbono com essas estruturas, teremos aqui nós temos um triângulo, né? E aqui em forma de linha. Então, algumas moléculas e íons eletrônicos comuns, já vimos isso, né? Agora a tabela 8.4. Estrutura de Lewis para as moléculas orgânicas simples, baseadas em carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, nós temos aqui o álcool metílico, CH4O, certo? Nós vemos a estrutura de Lewis, conforme foi explicado. A metilamina, certo? Carbono aqui formando 4 ligações simples também. Aqui, no caso, nós temos ácido fórmico, o ácido metanóico, certo? O carbono aqui já estabelece uma dupla ligação com esse átomo de oxigênio, tá? E aqui, no caso da glicina, nós temos também aqui dupla ligação com carbono, certo? Deixa eu ver se ele queria fazer aqui uma ligação tripla, mas não apresentou, né? Então, vamos agora ler esse parágrafo aqui. Em seguida, ligue o átomo de hidrogênio aos átomos de carbono. Essa tabela foi mal colocada, deveria ter havido a continuidade aqui, né? Então, vamos lá. Vou rever essa parte e passar lá para diante. Como exemplo, vamos utilizar o hidrocarboneto C3H6, né? Que é o propano. Então, você tem... Não, propano é C3H8, se não me engano, né? Então, C3H6, espera aí um instantinho, não diz aqui. Acho que é o propeno, se não me engano. Bem, então, como exemplo, vamos utilizar o hidrocarboneto C3H6, com 18 elétrons de valência. Há apenas 2 formas de fazer um arranjo com 3 átomos de carbono. Em um triângulo ou linha, se desenharmos uma ligação entre os átomos de carbono, com essas estruturas, teremos, então, aqui triângulo e linha. E vamos passar agora para cá, e temos. Em seguida, ligue o átomo de hidrogênio aos átomos de carbono.
No arranjo triangular do C3, cada átomo de carbono pode acomodar 2 átomos de hidrogênio. Cada átomo de carbono possui um octeto de elétrons, certo? E a estrutura está completa. A situação é diferente para a estrutura linear. Cada átomo de carbono deve possuir 4 ligações. Se os átomos de carbono estão unidos por ligações simples, e cada átomo de carbono possui ligações com átomos de hidrogênio, precisaríamos de 8 elétrons de hidrogênio, 8 átomos de hidrogênio. Como a molécula possui apenas 6 átomos de hidrogênio, a estrutura poderá apenas ser apresentada abaixo com uma ligação dupla CC. Certo? Aqui. Você já viu um outro exemplo da estrutura de Lewis de uma molécula orgânica simples, o CH2O. Veja na tabela 8.4 vários outros exemplos de estrutura de Lewis de outras moléculas orgânicas comuns. Então, foi essa aqui que nós vimos, né? Moléculas orgânicas comuns. Bem, agora vamos lá. Exercícios para a seção 8.2. Qual das seguintes alternativas descreve o átomo de enxofre na estrutura de Lewis do íon sulfito, SO3 2, 2 menos, né? Só estou olhando aqui se tem respostas. Sim, então nós não vamos fazer os exercícios, tá bom? Qual das substâncias... Vamos apenas ler aqui os exercícios, né? Qual das substâncias químicas da lista abaixo não é isoeletrônica, com N3-? Identifique a espécie na lista abaixo que não é isoeletrônica com as outras. Qual das seguintes estruturas não é possível para uma molécula com fórmula C2H6O? Ok? Bem, agora vamos para o item 8.3. Cargas formais dos átomos em moléculas e íons. Dando uma olhadinha aqui. Bem, então, cargas formais dos átomos em moléculas e íons. Você viu que as estruturas de Lewis, mostram como pares de elétrons são colocados em espécies ligadas covalentemente, sejam moléculas neutras ou íons poliatômicos. Agora consideramos uma das consequências dessa forma de distribuição de pares de elétrons. Átomos individuais podem ser carregados negativa ou positivamente, ou não terem nenhuma carga. As posições das cargas positivas ou negativas em uma molécula ou íon influenciarão, entre outras coisas, o átomo no qual uma reação ocorre. Por exemplo, um íon positivo H+, se ligará ao oxigênio ou ao cloro do Cl-. É razoável esperar que o H+ ligue-se ao átomo mais negativamente carregado. E podemos prever que isso aconteça avaliando as cargas formais dos átomos nas moléculas e íons. A carga formal é a carga eletrostática que residiria em um átomo de uma molécula ou um íon poliatômico se todos os elétrons ligados fossem igualmente compartilhados. A carga formal para um átomo em uma molécula ou em um íon é calculada com base na estrutura de Lewis da molécula ou íon, usando a equação 8.1. Então, a carga formal de um átomo em uma molécula ou íon é igual a os elétrons de valência, então é igual ao número de elétrons de valência do átomo, ainda não combinado, para elementos do grupo principal, é igual ao número do grupo na tabela periódica. É igual, né? Abre aqui o colchete, menos EPI, que é igual ao que significa o número de elétrons em pares isolados no átomo, mais 1/2 de EL, significa número de elétrons de ligação ao redor do átomo.
Então, o termo entre colchetes é o número de elétrons atribuídos pela estrutura de Lewis a um átomo em uma molécula ou em um íon. A diferença entre esse termo e o número de elétrons de valência no átomo não combinado é a carga formal. Uma carga formal positiva significa que um átomo em uma molécula ou íon contribuiu com mais elétrons da ligação do que recebeu de volta. A carga formal do átomo será negativa se o inverso for verdadeiro. Há duas premissas importantes na equação 8.1, né? Então, quais são elas? Primeiro, atribui-se os pares isolados ao átomo no qual eles residem na estrutura de Lewis. Segundo, considera-se que os pares de ligação são divididos igualmente entre os átomos ligados, e é esta a razão pela qual o EL é multiplicado por meio, ou seja, o número de elétrons de ligação ao redor do átomo. Bem, a soma das cargas formais dos átomos em uma molécula deve ser zero, enquanto a soma para os átomos em um íon é igual à carga do íon. Vamos considerar o íon hipoclorito, Cl-. O oxigênio está no grupo 6A e, portanto, tem 6 elétrons de valência. Enquanto no OCl-, 7 elétrons podem ser atribuídos ao oxigênio, 6 elétrons em pares isolados e 1 elétron da ligação. E, assim, o átomo tem uma carga formal de -1. O átomo de oxigênio formalmente ganhou 1 elétron ao se ligar com o cloro. Ele mostra aqui, né, o cálculo da carga formal. Vamos concluir aqui. A carga formal no átomo de cloro, no Cl-, é zero. Temos -1 para o oxigênio e 0 para o cloro. E a soma deles é igual à carga líquida de -1 para o íon. Uma importante conclusão que podemos tirar a partir da distribuição das cargas no Cl- é que, se o íon H+ aproximar-se do íon, ele deveria unir-se ao átomo de oxigênio negativamente carregado para produzir o ácido hipocloroso, certo? Então, nós temos aqui, né, a estrutura do Cl-. Então, a carga formal vai ser igual a 0, que é igual a 7 menos 6 mais 1 meio, né? Então, 6 mais 1, 7. 7 menos 7, 0. A carga formal do cloro, né? Agora aqui, a carga formal do oxigênio é -1. A origem, 6 menos 6 mais 1 meio, né? Então, vai dar o quê? -1. Considere uma ligação covalente de modo que os elétrons de ligação sejam divididos igualmente entre o cloro e o oxigênio. A soma das cargas formais, né, que seria 0 e -1, é -1. Pronto. Então, agora vamos ver o exemplo 8.5. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 8.5. Calculando as cargas formais. Então, deixa eu ver aqui. Calcule as cargas formais para os átomos do íon Cl-O3-. O que você sabe? Você conhece a estrutura de Lewis do ClO3, que foi desenvolvida no exemplo 8.3, certo? Estratégia. O primeiro passo é sempre escrever a estrutura de Lewis para a molécula ou íon. Então, a equação 8.1 pode ser utilizada para calcular as cargas formais. Solução. Aí nós temos aqui o íon Cl3-, a carga formal do cloro vai ser mais 2, ou seja, 7 menos 2 mais 1 meio, multiplicado aqui por 6. A carga formal do oxigênio vai ser
menos 1, ou seja, 6, menos 6, mais o meio de 2, ok? Então, a carga formal em cada átomo de oxigênio é menos 1, enquanto para o átomo de cloro é mais 2, certo? Agora, pense bem antes de responder. Note que a soma das cargas formais em todos os átomos é igual à carga do íon. Verifique seu entendimento. Calcule as cargas formais em cada átomo no íon cianeto e no íon SO3, 2-, certo? Então, nós não vamos aqui fazer os exercícios. Bem, então, exercícios para a seção 8.3. Qual é a carga formal do átomo de fósforo no ânion H2PO4-? O íon de hidrogeno fosfato é o ânion derivado do H3PO4 pela perda do H+, certo? Bem, então, agora vamos estudar sobre a ressonância. O ozônio, O3, um gás azul instável, diamagnético, com odor pungente, que protege a Terra e seus habitantes da radiação ultravioleta intensa do Sol. Uma característica da sua estrutura é que as duas ligações, oxigênio-oxigênio, têm o mesmo comprimento. Essa observação experimental é importante porque sugere que as duas ligações são equivalentes. Isto é, comprimentos iguais de ligação OO implicam em um número igual de pares de ligação em cada ligação OO, oxigênio-oxigênio. Entretanto, usando as regras para desenhar as estruturas de Lewis, você poderia chegar a uma conclusão diferente. Há duas maneiras possíveis de escrever a estrutura de Lewis para a molécula. Então, nós temos aqui a primeira possibilidade: ligação dupla à esquerda, certo? E ligação dupla à direita. Essas estruturas são equivalentes na molécula em que cada uma delas apresenta uma ligação dupla de um lado do átomo central de oxigênio e uma ligação simples do outro lado. Se qualquer uma fosse a estrutura verdadeira do ozônio, uma das ligações, oxigênio-oxigênio, a dupla, deveria ser mais curta do que a outra, oxigênio-oxigênio, aqui a ligação simples. A estrutura real do ozônio mostra que este não é o caso. A conclusão indiscutível é que nenhuma dessas estruturas de Lewis representa corretamente as ligações no ozônio. Linus Pauling propôs o conceito da ressonância para resolver o problema. As estruturas de ressonância são usadas para representar a ligação em uma molécula ou em um íon, quando uma única estrutura de Lewis não descreve precisamente a configuração eletrônica verdadeira. As estruturas alternativas mostradas para o ozônio são chamadas estruturas de ressonância. Elas possuem padrões de ligação idênticos e energias iguais. A verdadeira configuração desta molécula é um composto ou híbrido de estruturas de ressonância equivalentes. Nesse híbrido de ressonância, as ligações entre os átomos ocorrem entre uma ligação simples e uma dupla, o que, neste caso, corresponde a uma ligação e meia. Essa conclusão é razoável porque vimos que as ligações oxigênio-oxigênio, sim, as ligações simples oxigênio-oxigênio no ozônio, têm comprimento de 127,8 picômetros, valor intermediário entre o comprimento médio de uma ligação dupla, oxigênio-oxigênio, que é 121 picômetros,
e uma ligação simples, oxigênio-oxigênio, 132 picômetros. Como uma única estrutura de Lewis não pode representar frações de uma ligação, os químicos desenham as estruturas de ressonância conectando-as por setas de duas pontas, para indicar que a verdadeira estrutura é um composto dessas estruturas extremas, certo? Então, aqui são as estruturas que nós vimos, né? Sem representar realmente a geometria da molécula. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nessa observação. Que nós já lemos sobre esses valores aqui, não foi? 127, deixa eu ver aqui. Já lemos, né, sobre esses valores. E o ozônio, O3, é uma molécula angular, com ligações oxigênio-oxigênio do mesmo comprimento. Certo? Deixa eu ver se tinha uma observação aqui também. Antes de passar para o benzeno, vamos ver aqui, ó, representando estruturas de ressonância. Um momento. Bem, então, representando aqui as estruturas de ressonância. O uso de uma seta como símbolo para ligar estruturas de ressonância e o termo ressonância são, de certa forma, inadequados. Uma seta parece significar a ocorrência de uma mudança, e o termo ressonância tem a conotação de vibração ou de uma alternância para frente e para trás entre as formas diferentes. Nenhuma dessas visões está correta. Os pares de elétrons, na verdade, não estão se movendo de um átomo para o outro. O benzeno C6H6 é o exemplo clássico do uso da ressonância para representar uma estrutura. A molécula de benzeno é um anel de 6 membros de átomos de carbono, com 6 ligações carbono-carbono equivalentes, e um átomo de hidrogênio ligado a cada átomo de carbono. As ligações do carbono-carbono têm 139 picômetros de comprimento, valor intermediário entre o comprimento médio de uma ligação dupla, carbono-carbono, 134 picômetros, e uma ligação simples, carbono-carbono, 154 picômetros. Podem ser escritas para a molécula duas estruturas de ressonância, que se diferem apenas nas posições das ligações duplas. Nós vemos aqui a alternância das posições, né? Um híbrido dessas duas estruturas, entretanto, produzirá uma molécula com 6 ligações carbono-carbono equivalentes. Então, aqui, estruturas de ressonâncias do benzeno e representação abreviada das estruturas de ressonância. Vamos aplicar os conceitos de ressonância para descrever as ligações no íon carbonato, CO3 2-, um ânion com 24 elétrons de valência, 12 pares. Então, podemos desenhar 3 estruturas equivalentes para esse íon, diferindo apenas na posição da ligação dupla, CO. Mas nenhuma estrutura simples descreve corretamente esse íon. Em vez disso, a verdadeira estrutura é um compósito das 3 estruturas, o que está de acordo com os resultados experimentais. No caso do íon CO3 2-, do íon carbonato, as 3 ligações carbono-oxigênio possuem 129 picômetros de comprimento, valor intermediário entre as ligações simples, 143 picômetros, e as ligações duplas, 122 picômetros. Cargas formais podem ser calculadas para cada átomo na estrutura de ressonância, para uma molécula ou íon. Por exemplo, ao usar uma das estruturas de ressonância para o íon nitrato, que agora já temos o íon nitrato, né? Descobrimos que o átomo central de nitrogênio possui uma carga formal de +1. Carga formal aqui, +1, que vai ser igual a 5 menos 0 mais 1 meio, né?
vezes 8. Então, o valor vai ser mais 1, não é isso? Bem, agora, a carga formal aqui do oxigênio, desse oxigênio aqui, nós temos 0, e, nesse caso aqui, menos 1. Então, a soma das cargas formais vai ser menos 1. Certo? Bem, agora vamos ver. Vamos começar a leitura aqui desse ponto. Por exemplo, ao usar uma das estruturas de ressonância para o nitrato, descobrimos que o átomo central de nitrogênio possui uma carga formal de mais 1 aqui. E os átomos de oxigênio ligados ao nitrogênio, por meio de ligações simples, têm ambos uma carga formal de menos 1. Né? Aqui, ó. Os átomos de oxigênio ligados ao nitrogênio por meio de ligações simples, que são esses daqui, têm ambos uma carga formal de menos 1, como a gente viu aqui. O átomo de oxigênio com dupla ligação não possui carga. A carga líquida para o íon é, portanto, menos 1. Então, aqui não possui carga, 0. Né? Então, a carga líquida para o íon é, portanto, menos 1. Certo? Bem, agora vamos continuar a leitura. Seria essa uma razoável distribuição das cargas para o íon nitrato? A resposta é não. A verdadeira estrutura do nitrato é um híbrido de ressonância de 3 estruturas de ressonância equivalentes. Certo? Deixa eu ver se ele vai colocar aqui. Não, não colocou, não. Devido ao fato de os 3 átomos de oxigênio no nitrato serem equivalentes, a carga em um átomo de oxigênio não deve ser diferente em comparação aos outros 2. Isso pode ser resolvido se as cargas formais forem tratadas pela média para dar uma carga formal de menos 2/3 dos átomos de oxigênio. Somando-se as cargas dos 3 átomos de oxigênio e a carga mais 1 do átomo de nitrogênio, a carga formal do íon resulta em menos 1. Somando-se a carga total dos 3 átomos de oxigênio. Cadê? Cadê, gente? Vamos recomeçar aqui, né? Seria essa uma razoável distribuição das cargas para o nitrato? A resposta é não. A verdadeira estrutura do nitrato é um híbrido de ressonância de 3 estruturas de ressonância equivalentes. Devido ao fato de os 3 átomos de oxigênio no íon nitrato serem equivalentes, a carga em um átomo de oxigênio não deve ser diferente em comparação aos outros 2. Isso pode ser resolvido se as cargas formais forem tratadas pela média, para dar uma carga formal de menos 2/3 nos átomos de oxigênio. Somando-se as cargas dos 3 átomos de oxigênio e a carga mais 1 do átomo de nitrogênio, a carga do íon resulta em menos 1. Nas estruturas de ressonância do ozônio, do íon carbonato, do íon nitrato, todas as possíveis estruturas de ressonância são igualmente prováveis. Elas são estruturas equivalentes, portanto, a molécula íon possui uma distribuição simétrica de elétrons sobre todos os átomos envolvidos. Ou seja, sua estrutura eletrônica consiste em uma mistura ou um híbrido das estruturas de ressonância. Entretanto, há também muitos exemplos nos quais estruturas de ressonância razoáveis podem ser desenhadas. Portanto, entretanto, há também muitos exemplos nos quais estruturas de ressonância razoáveis podem ser desenhadas e não serem equivalentes. Por exemplo, há 3 possíveis estruturas de ressonância para o iotiocianato. Né? Então, nós estamos vendo aqui as 3 estruturas possíveis.
todas obedecem à regra do octeto, e a estrutura química desse íon pode ser descrita como um híbrido dessas estruturas. No entanto, como as estruturas não são equivalentes, haverá uma mistura desigual no híbrido de ressonância. E a verdadeira estrutura eletrônica se assemelhará a uma das estruturas mais do que as outras duas. Discutiremos esse aspecto mais adiante nesse capítulo, seção 8.7, e descreveremos o uso de cargas formais para decidir qual estrutura de ressonância é mais importante do que a outra. Ok? Bem, agora tem uma observação aqui. Uma controvérsia científica, ressonância, cargas formais e a questão das ligações duplas nos íons sulfato e fosfato. Um olhar mais atento. Agora que apresentamos as estruturas de Lewis, a ressonância e a carga formal, discutiremos uma controvérsia científica, o desacordo entre os químicos sobre como desenhar as estruturas de Lewis para espécies químicas simples, como os íons sulfato e fosfato. Por exemplo, duas diferentes estruturas de Lewis têm sido propostas para o íon sulfato, certo? Aqui com 4 ligações simples e aqui 2 ligações duplas e 2 ligações simples. Né? Ao desenhar as estruturas de Lewis, o passo mais importante é primeiro satisfazer a regra do octeto, para cada átomo em uma molécula ou íon. Se uma única estrutura de Lewis não representa fielmente a espécie, a ressonância pode ser introduzida. Se duas estruturas de ressonância são diferentes, como acontece com os íons SCN, né? É o tilcianato, não é isso? Isso aqui só para... O tilcianato ou com um composto como N2O, a decisão pode ser feita entre as possíveis escolhas, dando preferência às estruturas que minimizem cargas formais e coloquem cargas negativas nos átomos, mais eletronegativos. Está aqui, vamos ver isso na página 383. Na grande maioria dos casos, as estruturas de Lewis criadas com base nessa abordagem podem ser utilizadas para determinar a estrutura molecular e fornecer uma imagem qualitativa da ligação. Neste livro, escolhemos representar o íon sulfato com a estrutura de Lewis 1, que é essa daqui que normalmente nós utilizamos, na qual todos os átomos atingem um octeto de elétrons. A ordem de ligação SO é 1, certo? O enxofre possui uma carga formal de mais 2 e cada oxigênio possui uma carga formal de menos 1. Como você verá no capítulo 9, essas ligações utilizam os orbitais 3s e 3p do enxofre. Alguns químicos, no entanto, escolhem representar o sulfato por uma estrutura de Lewis diferente, a estrutura 2. Uma das seis estruturas equivalentes de ressonância. A estrutura 2 é formalmente uma estrutura de ressonância de 1 e a ordem média da ligação enxofre-oxigênio é de 1,5. Essa estrutura é atraente porque minimiza as cargas formais. O enxofre tem uma carga formal de 0, 2 dos átomos de oxigênio têm uma carga formal de 0, e os outros 2 têm carga formal de menos 1. Entretanto, como descrito em maiores detalhes no capítulo 9, para o enxofre formar 6 ligações, esse enxofre precisa ter 6 orbitais de valência à disposição. Isso implica que, além dos orbitais 3s e 3p no enxofre, deve estar envolvido o orbital 3d ao descrever a ligação. Uma situação semelhante é encontrada no íon fosfato e em outras espécies químicas. Várias estruturas de ressonância podem ser desenhadas com ligações duplas. A questão é qual é a melhor representação das ligações no SO4 2-, 1 ou 2. Encontramos aqui
uma controvérsia. Um artigo no Journal of Chemical Education apresenta argumentos apoiando a estrutura 2 do iosulfato. Entre os dados oferecidos para apoiar múltiplas ligações entre o enxofre e o oxigênio, está a observação de que o iosulfato tem ligações SO mais curtas, 141 picômetros, do que o comprimento conhecido da ligação enxofre-oxigênio. Simples, cerca de 170 picômetros, mais maior que a ligação dupla do monóxido de enxofre, 128 picômetros. O apoio à estrutura 1 vem de um estudo teórico também apresentado no Journal of Chemical Education. Os autores, deixa eu ver aqui se foi a mesma revista, Journal Chemical Education, é a mesma revista. Os autores desse trabalho concluem que a estrutura 1 para o sulfato é a mais razoável e que a estrutura 2 não deve ser considerada. O argumento principal é que a energia dos orbitais 3D é muito alta para permitir qualquer envolvimento significativo desses orbitais na ligação. Mantendo essa visão, os autores determinam que as ocupações calculadas do orbital D são bem pequenas e inconsistentes com qualquer expansão significativa na camada de valência. Damos mais crédito ao estudo teórico referente à estrutura 2 e acreditamos que a estrutura 1 representa melhor o iosulfato e outras espécies químicas relacionadas do que a 2. Deixa eu ler essa partezinha aqui. Damos mais crédito ao estudo teórico referente à estrutura 2 e acreditamos que a estrutura 1 representa melhor o iosulfato e outras espécies químicas relacionadas do que a 2. Iosulfato e fosfato. Bem, há duas conclusões importantes. Neste livro, devemos sempre mostrar as estruturas de Lewis que se aderem à teoria do octeto, mesmo se isso ocasionalmente levar a cargas formais maiores. Finalmente, você deve reconhecer que as estruturas de Lewis representam apenas uma aproximação quando representam estruturas de ligações químicas, certo? Aqui são as referências do artigo. Aqui foi o dicionário, né? Já lemos essa parte. Agora, desenhando estruturas de ressonância, o exercício 8.6, deixa eu ver aqui. Desenhando as estruturas de ressonância. Espera um instantinho, estou me organizando aqui para ver onde é. Vou dar uma paradinha. Aqui. Então, exemplo 8.6, para a gente finalizar essa parte de ressonância. Desenhe as estruturas de ressonância para o íon nitrito. As duas ligações NO, são simples, duplas ou apresentam um valor intermediário. Quais são as cargas formais nos átomos de nitrogênio e oxigênio? O que você acha? O átomo de nitrogênio é o átomo central, ligado aos dois átomos terminais de oxigênio. Você precisará determinar se duas ou mais estruturas de Lewis equivalentes podem ser escritas para este íon. Estratégia. Usando as regras para desenhar as estruturas de Lewis, determine se há mais de uma forma de conseguir um octeto de elétrons ao redor de cada átomo. Utilize uma das estruturas de Lewis para determinar as cargas formais dos átomos. Se as cargas nos dois átomos de oxigênio são diferentes, então as cargas formais no oxigênio serão a média dos dois valores. Solução. O nitrogênio é um átomo central no íon nitrito, que possui um valor de 18 elétrons de valência. Desenhe a estrutura de ressonância para o íon nitrito. Esse é o nosso exemplo. Elétrons de valência vai ser igual a 5 para o átomo de nitrogênio, mais 12, 6 para cada átomo de oxigênio, mais 1 para a carga negativa.
Depois de formar as ligações simples NO e distribuir os pares isolados nos átomos terminais oxigênio, ainda resta um par de elétrons que será colocado no átomo central de nitrogênio. Para completar o octeto de elétrons no átomo de nitrogênio, forme uma ligação dupla NO. Como existem duas maneiras de fazer isso, pode-se desenhar duas estruturas equivalentes. E a estrutura verdadeira deverá ser um híbrido de ressonância dessas duas estruturas. As ligações nitrogênio e oxigênio não são ligações simples ou duplas, elas têm valor intermediário, né? Já ficou claro isso. Então, aqui foi deslocado esse par, formou a dupla aqui, e na outra estrutura, o par de elétrons do oxigênio aqui foi deslocado para formar a dupla. Bem, ao considerar uma das duas estruturas de ressonância, você encontrará que a carga formal para o átomo de nitrogênio é zero. A carga em um átomo de oxigênio é zero e menos 1 para o outro átomo de oxigênio. No entanto, pelo fato de as duas estruturas de ressonância serem de igual importância, a carga líquida formal em cada átomo de oxigênio é menos meio, certo? Então, aqui, a carga formal para esse oxigênio é zero, né? Ou seja, 6 menos 4 mais 1 meio vezes 4. E a carga formal para esse oxigênio vai ser menos 1. Ou seja, 6 menos 6, 6 menos 6 mais 1 meio vezes 2. A carga formal para o nitrogênio vai ser zero, que vai ser igual a 5 menos 2 mais 1 meio vezes 6. Pense bem antes de responder. As ligações NO no NO2- são equivalentes, cada uma sendo de comprimento intermediário, entre uma ligação simples NO e uma ligação dupla NO. Aí vem aqui, verifique seu entendimento. Represente as estruturas de ressonância para o bicarbonato. Aí são 3 possibilidades aqui, não é isso? Mas assim, a gente não vamos fazer os exercícios, vamos pensar em uma estratégia depois para resolver os exercícios. Exercícios para a seção 8.4. Aí tem aqui. Na verdade, esse exercício aqui, verifique seu entendimento, tem 3 perguntas, né? Então, desenhe as estruturas de ressonância para o bicarbonato. E depois vem essas perguntas. Teria o bicarbonato o mesmo número de estruturas de ressonâncias que o carbonato? Né? Quais são as cargas formais nos átomos de oxigênio e carbono no bicarbonato? Qual é a carga formal média nos átomos de oxigênio? Compare com os átomos de oxigênio no carbonato. A protonação do bicarbonato produz H2CO3. Como as cargas formais podem prever onde o íon H+ irá se ligar? Exercícios aqui. Tem 1, 2 exercícios. Vamos ler o enunciado. Para qual das seguintes espécies químicas? O íon sulfito, NO+, NO2+, a ligação é descrita por 2 ou mais estruturas de ressonância. Quais são as cargas formais do nitrogênio e do oxigênio no NO2+? Aí tem aqui as 3 possibilidades, né? 4 possibilidades. Exceções à regra do octeto. Então, vamos dar continuidade mais adiante aqui, as exceções à regra do octeto.